Já faz algum tempo que no mundo cristão, dois personagens vêm disputando como protagonistas do Natal. É claro que, da perspectiva bíblica, Jesus Cristo é o personagem real, é o protagonista verdadeiro dessa história. Acontece que, percebendo uma oportunidade comercial e também uma questão de uma dimensão muito maior, que é a batalha entre o bem e o mal, Jesus gradativamente foi sendo tirado de cena e substituído pela figura do Papai Noel. É do nosso imaginário? É. É pura fantasia? É. Mas nós não podemos negar que hoje esses dois personagens acabam dividindo a cena. Entretanto, quando nós vamos ao relato bíblico, especialmente ao relato de Mateus, nós encontramos um outro protagonista. Quer descobrir quem é? Então fica comigo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, dos versículos 18 até o 25, nós encontramos o relato do nascimento de Jesus. Aliás, deixa eu te dizer duas coisas rapidinho. Mateus e Lucas são os dois evangelistas que descrevem o nascimento de Jesus. Mateus com menos detalhes, porque ele tinha um objetivo bem específico. Lucas com bem mais detalhes, porque ele realmente queria uma investigação histórica bem apurada. Então você vai encontrar mais detalhes em Lucas. Marcos e João tinham outros objetivos, então eles partem de Jesus já enquanto adulto. Mas veja só, o relato de Mateus, eu vou destacar alguns trechos aqui, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, veja, desposada já é com contrato de casamento assinado, né? Sem que tivesse antes coabitado, ou seja, não tiveram relações íntimas até então, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vou parar por aqui. Veja, você percebe uma tensão aqui no texto? Algo que parece que não está soando muito bem? Nós estamos acostumados a assistir o filme, entre aspas, do nascimento de Jesus, já conhecendo o seu final. Então as partes dramáticas, as partes onde as coisas não dão certo, a gente nem se dá conta, a gente vai direto para o final, porque a gente sabe que foi um final feliz. Maria e José se casaram e foram muito felizes e tiveram Jesus e tudo mais. Entretanto, o que nós temos aqui é um problema. Por quê? Porque o anjo primeiro visita Maria, oferece a ela o privilégio, a oportunidade de ser a mãe do Salvador. Veja que ela não foi obrigada a nada, Deus deu a ela a oportunidade. E ela disse: sim, Senhor, que se faça em mim a tua vontade. Ela concordou. Só que o anjo não estabeleceu uma data, nem para ela, e também não comunicou nada a José. Logo em seguida, ela recebe a notícia de que a sua parente próxima, Isabel, estava grávida, já numa fase adiantada da gravidez, e ela vai para ajudar Isabel nesse processo de fim de gravidez, de nascimento, de pós-parto e tudo mais. E ela acaba se demorando cerca de 6 meses longe de José. Quando ela volta, ela já volta com sinais físicos muito claros. A sua barriguinha já bem crescidinha, de alguém que estava grávida. Agora, se coloque no lugar de José. Ele fica 6 meses longe da sua noiva, eles nunca tiveram nenhuma relação íntima,
e ela volta para sua cidade grávida. O que qualquer ser humano pensaria? Bem, ela me traiu, mas como pode? Então, imagine a dor, imagine o sofrimento de José. Só que aqui o caráter desse homem fica evidenciado como uma grandeza extraordinária. Sabe por quê? Porque Mateus diz que ele decidiu deixá-la secretamente. Em outras palavras, José fugiria sem deixar rastro. Por que José decidiu isso? Conhecendo as leis judaicas, ele sabia que, como eles ainda não estavam oficialmente casados, vivendo juntos, tendo relações íntimas, provavelmente Maria o havia traído, então agora ele teria que trazê-la para a praça pública da cidade, reunir os anciãos. Eles então seriam muito duros com ela, tratariam ela assim com total desprezo, e depois então ela seria julgada, condenada e muito provavelmente apedrejada até a morte. Eu não quero entrar nos méritos disso, porque é uma questão cultural de uma outra época, de uma outra... Enfim, nós podemos discutir isso futuramente. Mas o que eu quero dizer é que, pelo amor que José tinha por Maria, ele decidiu assumir uma culpa que não era dele. Ao fugir, ele pensou: todos vão acreditar que eu a engravidei e a abandonei. E eles vão deixá-la em paz. E ela vai então ficar livre de toda a condenação. Ou seja, ele estava trazendo para si mesmo uma culpa que não era dele. Você entende por que aquele bebezinho, 33 anos depois, não pensou duas vezes em assumir uma culpa que não era dele? Claro, do ponto de vista divino, Jesus veio com uma missão e ele a cumpriu até o fim. Mas o que lhe deu forças também para cumprir essa missão foi o exemplo do seu pai humano, de alguém que assume a culpa do outro. Teologicamente falando, José foi um tipo do Salvador. Alguém que ilustrou na sua própria vida o que o Salvador faria anos mais à frente, de levar a minha culpa e a sua culpa para que nós fôssemos libertos da condenação eterna. Eu não tenho dúvidas em eleger José como um dos meus personagens bíblicos favoritos, até porque Mateus já o havia elegido como um grande protagonista na sua história de Natal. Ora comigo. Querido Deus, obrigado pelo exemplo desse homem extraordinário da Bíblia, que inspirou o teu próprio Filho a seguir os seus passos, de alguém que se doa em favor dos outros. Por favor, nos ajude a aprender cada vez mais com esses grandes exemplos, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para abençoar mais pessoas, e se você ainda não fez, ativa o sininho para que você seja informado sempre que tivermos conteúdos novos. Toda quarta, toda sexta, toda segunda, você já sabe, alguma coisa vai estar chegando para você. Um abraço e a gente se vê.